Salve, salve, galera. A gente está começando aqui agora mais um episódio, é o segundo episódio do Vadiagem. E hoje eu sou Alexandre Cariri Cursino e hoje a gente está aqui, eu e meu irmão Tiago Melo. A gente está com um convidado muito especial da cena do Rio e do Meia, do Rio e do Brasil e do mundo, na verdade, na minha opinião, e a gente vai explorar isso aí hoje. Fala aí, irmão, você quer falar alguma coisa para começar? Thiago. Queria apresentar Pedro Rajão, uma lenda já aqui do Meia, uma pessoa importante no cenário carioca de produção musical, já fez coisas para além do projeto do cenário de ocupação de produção musical no Meia, de produção musical no Rio de Janeiro, né? Eu queria, Rajão, que agora eu lembrei daquele evento que você fez, cara. Agora eu não lembro, no centro do Rio. Cara, eu lembrei, nossa, foi incrível. Passeio público, passeio é público. Foi incrível, incrível. E aí tem tudo a ver com ocupação de rua e tem tudo a ver com o projeto que a gente está pensando em Vadiagem. E como a gente é muito acelerado, projeto de podcast de YouTube, a gente já quer fazer evento, já quer criar evento na rua, já quer criar algum projeto, a gente está calmo ainda. A gente quer fazer reflexão e falar da Zona Norte e ter orgulho de onde a gente é, de onde a gente vive e gerar reflexões firmes a partir disso. Pedro Rajão, nosso grande irmão, é contigo, brother. Seja bem-vindo aí nesse projeto. A gente falou para o Rajão, irmão, não sei nem o que é não, mas eu topo. Vamos lá ver o que é. Seja bem-vindo, irmão. Pô, cara, obrigado, muito obrigado pelo convite. Fico feliz de participar da segunda edição aí de mais uma frente, né, assim, para a gente estar discutindo a cidade, discutir cultura, discutir política e a nossa atuação. Obrigado pelo convite. Cara, eu, assim, sobre vadiagem, né, especificamente, estava falando agora com vocês que me lembrou. Já me vem, claro, também, né, o samba que o Zeca regravou, né, do Vai Vadiar, que é do Monarca e Ratinho, né? Mas eu me lembro um samba da Clementina, que é Não vadeia a Clementina, fui feita para vadiar, ou não vadeia a Clementina, vou vadiar, eu vou. Super bonito. A Clementina de Jesus, ela é do Quilombo São José, em Valença, mas ela morou por muito tempo na Rua Acaú, no Engenho Novo, que é perto ali do antigo Jardim Zoológico. É um dos acessos ao Morro do Macaco, se eu não me engano. E a gente fez já falando de um outro projeto, a gente fez um grafite dela lá na rua, né, cara? Não sei se você chegou a ver, que é na esquina com a Barão do Bom Retiro. E quando a gente fez aquele retrato dela, a galera da rua, assim, que conheceu ela, né, que hoje está coroa, mas que era criança quando ela morava lá, contando as histórias e reconhecendo ela no muro. E, de repente, o cara já trouxe uma caixinha de som JBL, botou ali, e o maluco do bar que estava fechado abriu o bar, começou a fazer um churrasco por causa de um grafite da Clementina que a gente não falou para ninguém que ia fazer, a gente só chegou lá e fez, sabe? A gente trocou uma ideia com os moradores, assim, perguntando, que eu queria saber exatamente onde era, né, que ela morava. Eu fui descobrir que era o número 41, que hoje é uma oficina de mecânica e tal. Mas, enfim, como que essa espontaneidade, assim, do subúrbio, né, de uma cultura de periferia e de favela também, de uma simples oportunidade de virar uma vadiagem, né, virar um encontro ali, virar uma brincadeira, virar uma troca de ideia saudável, como uma carninha com uma cervejinha, já trouxe uma caixinha de som, pô, grafite e tal, e o mecânico chegou e para a PM, troca ideia e tira foto. Enfim, quando você falou de vadiagem, me veio esse todo assim na cabeça, sabe? O samba me puxando para a experiência lá da grafitagem da Clementina.
Não sei, eu acho que isso de alguma forma condensou um pouquinho assim, uma ideia que eu queria botar, sabe, sobre esse conceito de vadiagem. E eu ia te perguntar, cara, juridicamente, assim, como que se define isso? Cara, assim, só para falar dessa pegada aí antes, eu acho que você tinha falado comigo até de de uma ação que vocês estavam fazendo na Rua do Nícia Macieira. Não rolou uma dessa? A gente fez o Lima Barreto no muro do Unício Macieira. Eu acho que foi nessa mesma época, não. Você até me Foi. falou dessa. Pô, tô por aqui e tal, acabou que não rolou de eu ir. Eu lembro Foi dessa. no mesmo Então, ano. agora olha que antes de eu falar dessa pegada, né, da lei que regulamenta a vadiagem, olha que interessante esse encontro do grafite, que o grafite, apesar de fazer uma remissão a uma época onde a gente, como ser humano, se manifestava através da parede, o grafite, de uma medida ou de outra, é uma arte urbana, da forma que ele é identificado hoje, uma arte urbana recente. E aí você verifica a galera se identificando, né? Os coroa olhando, imagina a cena, né? Você tava narrando, os coroa olhando, qual é, meu irmão? Caralho, brother, ela é ali Clementina, meu irmão. Pega uma cerveja. E o maneiro que o agente do Estado tava ali, né? Que era a polícia militar olhando, também interagindo. Porque Sim, essa questão meio dúbia, o agente do Estado, que era o regulador de quem fazia ou não a vadiagem, que era também regulado por ele. Porque, assim, o artigo 59 da lei, eu vou ver aqui o número da lei, acho que era 3.088, não lembro, de 41. Porque, na verdade, a gente fez essa narrativa no primeiro episódio, que é uma crescente, né, dessa lei. Né? Vem a lei em 37, onde o acesso à educação era proibido para os negros libertos, não podia mesmo. Né? Depois, em 1850, o acesso à terra também não podia mesmo. E aí você vai, em 1891, você também criminaliza a conduta dos capoeiras e dos vadios. Então você vai, na verdade, que ano? fazendo 1891, né? 2, 3 anos depois da República. O que a gente vai fazendo trazendo o sistema de persecução penal para poder criminalizar o corpo preto, né, nesse movimento. Isso continua, né, cara? Isso vai continuando até chegar, e aí vem a criminalização da capoeira, do samba, e a capoeira antes entendida como aquela roda, a roda de pernada de rua, tudo que era. E aí, assim, a vadiagem, ela tinha uma característica que era a seguinte: ela era muito típica para ser para prender quem era o preto pobre, até porque quem era aquela pessoa despossuída geralmente era a pessoa preta, ainda mais em 1941. Salvo engano, era essa data. Porque, na verdade, se você tivesse grana, havia suspensão da pena, sabe? Tipo, a pena se... Não é nem suspensão da pena, a pena se desvaía. Então, na verdade, o que a gente tem com toda essa percepção? Eu não quero prender quem está vadiando, porque, na verdade, você tem um desequilíbrio, porque se eu tivesse dinheiro, eu poderia estar praticando ócio. Na verdade, o que eu quero é perseguir, de fato, criminalizar e controlar as pessoas pretas que vieram do processo de escravização, né? Que estavam sendo escravizadas há 60 anos antes. E aí, na verdade, e aí eu vendo a galera falar, e olha que legal como é que o samba é incrível, né, galera? A galera, se você pegar antepassados, o pessoal fala assim, não, só sai com a carteira de trabalho na mão, porque a ideia era que se você não tivesse trabalho, você estava muito possivelmente incorrendo na conduta de vadiagem. Então, olha como é que era interessante você ver os sambistas narrando e falando, instigando a pessoa, vai vadiar. É tipo assim, reforçando a onda do tipo assim, vai cometer uma infração para tipo, ó, tu é, né? Olha que processo interessante, né? De você ser grandão mesmo, pô, vai fazer porque tu é. O que tu acha disso? Cara, eu acho isso tudo muito importante para a gente entender o que é o Rio de Janeiro de hoje em dia, né? Porque você falando aí sobre a lei se aplicar como uma forma de opressão específica, né? Racista, sim, porque se você tivesse dinheiro você podia se livrar disso.
No momento em que vem à tona aí o estupro culposo, né? Boa. Caralho, brother. Que porra é essa, né, irmão? Assim, e é isso, né? Assim, é um maluco com grana que, enfim, é a história se repetindo, né? Assim, mesmo depois de tanto tempo. Cara, eu acho, não sei, você trouxe a questão do Lima Barreto e esse dia foi, eu não sei se era exatamente sobre isso que você queria falar, assim, mas sobre a experiência da gente ter pintado ele lá no Nícia. Porque esse dia também teve polícia, né? Também teve. Você começar a pintar um muro na rua já, né? Assim, já é uma coisa que incomoda as pessoas, né? Uma primeira vista, assim. E sou eu e Casé, dois malucos, tipo, não branco, com cheio de spray chegando no muro, né? Assim, no meio da tarde. E as pessoas olhando, assim, tipo, tirando foto, só que com um olhar de desconfiança, de reprovação, né? E aí, quando o Casé começa a fazer já Não, um e o rascunho, Cazé, que é um artista considerado, né, o Rajão? pô, eu sou suspeito para falar, É né, cara? reconhecido, né, cara? Eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito. A gente mora na mesma rua, ele tá aqui sempre com o filho dele também, tem um aninho, quase dois. Enfim, isso aqui quando começou a ganhar forma o desenho, e aí as pessoas passando e tal, e perguntando o que é isso. E é legal porque como que você chama Alexandre, cara? Você chama ele de quê? Alexandre Cursinho. Cursino. Ursino. É, a gente tem um projeto chamado Negro Muro, que faz vários retratos de figuras negras pela cidade, tentando trazer um vínculo da figura com aquele lugar, com aquele território onde a gente está pintando. Então a gente fez a Clementina na rua onde ela morou, no Engenho Novo. A gente fez o Lima Barreto no Meier, né? Ele foi morador de Todos os Santos, mas enfim, daquela região. E a gente achou simbólico porque era um muro de uma escola abandonada, uma escola tradicional abandonada. Então, um escritor, tipo, que era do bairro, né? Preto, renegado pela academia, o caralho. O Abdias do Nascimento, em frente ao UERJ, do lado da Mangueira, que foi aonde ele foi morar quando ele veio de Franca, né, nos anos 30. Ele morou na Mangueira. A UERJ, porra, é a universidade mais preta do Rio. Ele tem um auditório com o nome dele na UERJ. Enfim, tem o O Cartola no Leão centro. o Leão fez um evento do Abdias, né? Foi irado. Porra, foi, cara. Foi um dos eventos mais importantes que a gente fez, na minha opinião. Thiagão caiu, né? Em 2016 a gente fez um festival Viva Abdias lá no Jardim do Meier, que foi um festival de acho que de 10 horas de duração. Assim, começou às 11 da manhã, foram 6 shows, 4, 5 filmes, teve feira gastronômica preta, só de comida africana, comida de santo, teve a Baiomi com Carlos Negreiros no final, fechando, Zezé Mota cantou, porra, foi o Dom Filó, do movimento Black Rio, a esposa do Abdias esteve lá, Elisa Larkin. O Abdias é um bagulho muito sério, uma referência muito séria. Mas, enfim, estava falando sobre o Negro Muro, né, sobre o projeto do grafite. Assim, a gente fez, como eu falei, o Lima, a Clementina, a gente fez o Abdias na UERJ, e aqui no centro a gente fez a Mãe Beata de Iemanjá, aqui na Lapa, na rua do Riachuelo. A Mãe Beata tinha um terreiro em Nova Iguaçu. A Marielle, aqui do lado do Bar do Peixe. O Cartola, na Rua dos Inválidos, que é perto da Carioca, né, onde tinha o Zi Cartola, né, o bar dele. E teve o Candeia, em Acari, onde ele tinha o Grande Quilombo. Enfim, esse projeto, ele me trouxe umas experiências interessantes, sabe, de
de aproximação, de conhecer melhor a cidade, assim, de estar com as pessoas ali. O Cazé é o cara que pinta e eu faço meio de campo ali, né? Chega doidão de rua, chega polícia, chega, sei lá, gente querendo orçar um projeto. Pô, preciso pintar a cozinha lá de casa, assim. E o Cazé assim, não, pô, posso pintar, mas assim, eu... sabe, as pessoas, pô, cara, tu sabe fazer desenho? Eu Cazé assim, pô, cara, foi eu que fiz aqui. Tipo, não sei. Tipo, todo tipo de abordagem maluca, assim. E Não, umas mas olha histórias. que legal, mas isso é muito bom, né, cara? Mas esse é, cara, eu acho que é isso muito que a gente precisa ver, né? Que esse é o encontro da zona. Quando a gente fala zona norte, a gente quer muito falar da periferia, do subúrbio, porque é o que a gente precisa. Olha quando encontra, a cultura encontra a gente que é despossuído do acesso a ela, né, cara? É essa informação. Pô, cara, assim, eu não sei se os meus pais já viram o Rajão e Cursa, já viram alguém grafitando uma parede. Pois é. Fui eu crescer para ter acesso e me encantar, sabe? Para ver, quando cresci no meu. Nem criança eu via a galera grafitando. Quando Não, a nem gente era eu. adolescente no Meia, a gente tinha. Não sei se era da época do Rajão ou se o Cursa viveu isso. Ah, porque eu tenho um Venga, ou Vinga, que a galera, o maluco pichava bizarramente nos lugares mais bizarros, pá. E aí tu, não, aí vai, tu conhece o pichador, tu conhece fulano, aí tu queria ser malandro, conhecer os moleques. Mas era um processo muito inicial aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, no Meia, porque não tinha nem grafite ainda, né? Pelo menos reconhecidamente, né? Mas olha que interessante. O cara vendo a arte acontecer na frente dele. Porque olha outra coisa, né? A gente não vê a arte acontecer. Por isso que é foda pra caralho, né, Curso? O que o Rajão faz, que é trazer a arte pro Meia. Que é trazer a... Cara, quando eu vi... Ô, Rajão, fanfarra na Zona Norte, irmão. Que é isso? Então eu vi a orquestra fanfarra, irmão, 2009. A gente cansou de fazer fanfarra, cara. Faz tanto que cansou. E a modinha do Rio de Janeiro da década de 2000 para cá, né? Sei lá, fanfarra na cidade, ocupando a cidade, era do André Rebouças para lá, né? Aí quando eu vi a fanfarra no Mero, eu falei, isso é muito descolonizador. Só para te falar aqui, Rajão, que eu te mandei aqui, ó. O decreto de 41 é o decreto 3688, que é a lei de contravenção penal. Fala assim no artigo 59. Tipo penal de vadiagem, para a gente ir firmando, né? Ainda em vigor, né? A conduta consiste em entregar-se habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, com pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. O parágrafo único do dispositivo prevê que a aquisição superveniente de renda que assegure ao condenado meio bastante de subsistência extingue a pena. Então, essa ideia de você andar com uma carteira de trabalho na mão, quem era pobre, né? Carteira de trabalho na mão. Mas você vê que aí, de fato, quem tinha grana estava vivendo. Só para trazer esse lance aí. Sim. Irmão, posso pegar esse gancho aí mais uma vez? Já que você leu a lei, eu queria me apresentar um pouco melhor aí para o Rajão. Bom, eu sou do Rio, nasci no Rio de Janeiro, que eu chamo de Guanaparã. Guanaparã é a palavra original, né, do povo tupi-guarani, os tupinambás, né, da nossa querida Bahia, e é da onde que vem o Guanabara, né? E significa Bahia com cara de mar. Por que eu estou falando isso? Primeiro porque eu vivo um processo de ressurgência indígena pessoal. Eu sou cariri, do interior do Crateús, por parte de mãe, e sou guarani do interior de São Paulo, em Caçapava, lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Minha mãe é do interior do Ceará. E ambos foram para o Rio de Janeiro, e eu nasci no Rio de Janeiro. Morei, a maior parte da minha vida, morei no Meia, mas também vivenciei muito a realidade de Vicente Carvalho, que é da onde vem a família do meu pai, né? E aqui no Canadá, eu comecei esse processo de ressurgência indígena. Primeiro eu fiz um mestrado em educação indígena e agora eu estou fazendo doutorado em educação indígena. E nesse processo tem uma pessoa muito específica e muito especial
que é especial não só para mim, mas para você, Rajão, e para o Thiago também, que é o Luiz Antônio Simas. E eu diria que a inspiração, na verdade, do Vadiagem veio dele, na verdade, porque eu assisti uma aula dele aqui, né, no Canadá, já estou há 9 anos aqui no Canadá, e assisti pela internet, e em determinado momento ele falou sobre a lei de vadiagem. E aí, quando eu estava debatendo com o Thiago o nosso projeto aí do podcast, eu lembrei dessa fala dele nessa aula, e aí, para mim, fechou, porque a ideia, o livro dele, um dos primeiros, se eu não me engano, é o segundo livro dele, que é Pedrinhas Miudinhas, também traz essa perspectiva de trazer as histórias daqueles que não são ouvidos, dos ninguéms, como o Eduardo Galeano fala, né? Naquela bela poesia que ele tem. E aí, cara, veio a ideia do Vadiagem, e aí eu queria fazer um pouco desse gancho aí na próxima pergunta para você e te perguntar como você se vê dentro dessa perspectiva das arruaças, que inclusive é o título do novo livro do Simas, que ele está lançando, e aí, tentando trazer um pouco da sua perspectiva pessoal, né? Como é que você se conecta com todo esse trabalho que você faz com o Leão Etíope do Meyer, e também explicar um pouco para a galera o que é o Leão, como surgiu e por que ele é tão importante para você e para as pedrinhas miudinhas que a gente tem no Brasil e no Rio de Janeiro. Bom, cara, apresentar o Leão, assim, para quem não conhece, o Leão é um trabalho de ocupação cultural, né, principalmente da Praça Agripino Guireco, ali na Dias da Cruz, que a gente já faz, em janeiro faz 7 anos que a gente começou, que foi idealizado por mim em 2011. Eu já trocava uns e-mails e mensagens de Facebook para discutir um coletivo de cultura no Meia, mas só em 2014 que eu consegui implementar isso. A gente tem vários subprojetos dentro dos eventos de ocupação, né? Eu me orgulho muito da Universidade Volante, que é um projeto de aulas públicas que a gente também levou a Marielle, né? A aula inaugural foi com Carlos Moore, que é o biógrafo do Fela Kuti, e, enfim, entre várias outras coisas, foi segurança do Malcolm X, enfim, uma figura. Foi a aula mais cheia que a gente fez, foi uma terça-feira à noite, e assim, 95% da praça era de jovens negros, sacou? Muito atentos, e foi uma edição muito bonita. O Ney Lopes deu uma aula lá, o Simas já deu 10 aulas no Leão, lançou 2 livros, tipo, cara, o Simas, quando eu tinha 16 anos, eu estudei no PH da Tijuca, no ano de 2001, e ele era professor de história lá. E ele era o único professor que usava bermuda. Isso para mim já era assim, caralho. Pô, cara, essa bermuda, cara. O cara rompe vários padrões. Irado. Só que ele não era meu professor. E eu via que ele andava com um cavaquinho nos corredores. Eu fiquei, caraca, o professor anda com um cavaquinho. E eu via pela janela da porta ele tocando uns sambas, uns jongos, só com samba enredo na aula. Eu ficava, caraca, que maluco fantástico. Na hora do recreio, ele estava sempre trocando ideia com os alunos, lendo o jornal do dia, sacou? Analisando política. E ele tinha um Che Guevara na batata da perna, né, cara? Então o cara virou meu herói assim, né, com 16 anos. Porra, achando que era comunista, não fosse de história, porra, enfim. Então eu já tenho encanto com ele desde adolescente, sabe? E aí quando eu fui começar a fazer trabalho de produção, o Norte Comum foi um coletivo muito importante assim para consolidação dessa
esse meu desejo de querer ocupar a rua, de fazer uma coisa pensando no subúrbio, pensando cultura gratuita, pensando espaço público. E eles já tinham feito umas aulas com o Simas, e isso me aproximou um pouco mais dele. Mas, enfim, o Leão, cara, foi uma ocupação, é uma ocupação regular da praça, que não está sendo regular, né, por motivos óbvios nesse momento, mas que já passou por várias gerações de equipe, já passaram umas 10 pessoas pelo Leão. A gente fez uns 130 eventos em 6 anos, que é bastante coisa. Assim, em 2014 e 2015, a gente fez mais de 25 eventos no ano. Festival de fanfarra, fez diversas exibições de cinema a céu aberto, várias aulas públicas, festival de jazz, festival de choro, de rock, evento com Anistia Internacional, evento contra a redução da maioridade penal, evento com programação feminista. Enfim, o Leão é uma ocupação que tem várias faces, assim, várias frentes. Acho que o marco maior é com relação a show, né? Banda ao vivo, fanfarra. Isso aí que o Thiago falou, todo aniversário nosso é a Orquestra Voadora, com mais de 1.500 pessoas na rua, doideira total, carnaval. E aí entra na coisa da arruaça, né? Porque quando você trabalha com produção, você é responsável por tudo que acontece, né? Tudo, tudo, tudo. Assim, se eu pisar num prego na rua, a culpa é tua, cara, porque tu não foi responsável pela limpeza, pelo cuidado, quebrou um vidro, né? Assim, um vidro que o camelô tá vendendo, que não é nem a você, mas a culpa enfim. E aí, quando você faz um evento em carnaval, mano, sem apoio, né? Na loucura, assim, na garra. Aliás, sem apoio. Porra, Thiago é um dos grandes entusiastas que estava sempre com a gente, tanto de forma braçal quanto ajudando com uma grana quando podia, sempre. Grande parceiro. Adendo importante. Mas a gente, assim, apoio formal, né, de poder do Estado, da prefeitura, do caralho, a gente teve ganhou 2 editais, que foi ações locais, em 2014, para ser executado em 2015, e a gente ganhou o Fomento Cidade Olímpica, que foi em 2015 para ser executado em 2016, durante o período olímpico. Todo o resto da nossa atuação foi na guerrilha, foi na loucura. E cara, assim, a praça fica entre 2 prédios residenciais, numa área bem comercial, né, no centro pulsante ali do Meia, mas tem um prédio em cima da praça. Então, assim, e o Meia é um bairro bem idoso, né? Você que morou lá, tem bastante idoso reaça, tem de tudo. Então, assim, é uma relação de um malabarismo com muitos personagens, né? Assim, para você conseguir autorização, é um outro esquema louco. E tem a relação com a tia da floricultura, que é quem cede a luz para a gente. E a tia da floricultura, enfim, tem as ligações dela com a polícia. Enfim, e a gente levou a Marielle, levou o Zacone para debater legalização de droga, desmilitarização da PM, sacou? E o Marechal fazendo rap, falando mal da PM. Então, é manejar muitas coisas, né? E, assim, a arruaça, ela é, por essência, um elemento fundador da nossa cidade, né, cara? Assim, a cidade do Rio de Janeiro é uma grande ocupação desordenada, né, de muitos povos, né? O que devia ser o Porto do Rio, né? Assim, por muito tempo, o que era aquela. Só fazer um parênteses aleatório assim de coisas que eu descobri recentemente. O Ho Chi Minh morou no Rio de Janeiro, né? Vocês estão ligados nessa história? O Ho Chi Minh do Vietnã
líder vietnamita, né? Grande líder vietnamita, ele morou no Rio de Janeiro em 1913, com 21 anos, porque ele era cozinheiro de navio e veio parar no Rio, passou mal em Montevidéu e saltou no Rio e morou aqui por um ano. E aí, cara, ele morou em Santa Teresa e foi garçom na Lapa. E não só isso, assim, o que mais me chamou a atenção dessa história é que ele foi amigo do José Leandro Vieira, que foi um dos insurgentes da revolta da Chibata. Então, assim, a experiência dele no Rio com uma das lideranças da revolta da Chibata, de alguma forma, moldou a formação política dele, né? Ele saiu do Rio e foi para Paris e se filiou ao Partido Comunista da França. E depois o cara foi o líder do Vietnã. Enfim, estava aqui no Rio, estava aqui na Lapa, sacou? Tendo, sei lá se ele interagiu com o João Cândido, cara, o Ho Chi Minh, né? Então, assim, o Porto do Rio, tô falando dessa efervescência, dessa coisa, né, de mistura de povos improváveis, né? A gente tem na Umbanda, cara, entidades ciganas, né? Polonesas. São Jorge era turco, né, mano? E, enfim... Tá tudo interligado, né, brother? Cara, né, a gente é essa coisa maluca de rua, de mistura. E uma outra, cara, também que eu descobri agora na quarentena, só para fechar esse parênteses, que sou aleatório, mas nem é tanto, assim, um depoimento de Amandu Costa, falando que o violão sete cordas, até onde se sabe, a teoria mais aceita, é de que o Donga falou para o Pixinguinha que viu no Porto do Rio uns russos tocando violão sete cordas. E aí ele mandou fazer um, e dessa forma surgiu o violão sete cordas do choro, do samba carioca. Então, assim, quando a gente fala em arruaça, quando a gente fala, né, em ocupação de espaço público, em mistura de culturas, em referência, né, o Rio, esse caldeirão há muito tempo, né, cara? Há muito tempo. Então, eu fiz esse apanhado maluco, histórico, porque, assim, quando eu vejo, porra, né, assim, tá, beleza, chegamos em 2014, o Leão começou a fazer uma coisa ali, naquele espaço, que marcou, né, cara? Marcou um tempo, assim, um tempo da cidade, né, com as coisas que a gente fez ali. Embora eu trabalho como DJ, né, assim, eu, tipo, gosto de música, eu gosto de carnaval pra caramba, gosto de samba. Só que você está num lugar de produtor responsável por aquilo, numa área residencial, é muito difícil, né, de estabelecer os limites ali. A rua é muito imprevisível, né, cara? A gente lida com várias naturezas de loucura estando na rua, né? É muito imprevisível. É muito maravilhoso, cara, como que os eventos que de alguma forma trouxeram uma anarquia maior, assim, de 3h30 da manhã, depois do festival de jazz. Você foi no festival de jazz? Você lembra? Se foi algum? Não lembro. Cara, a gente fez um festival de jazz com umas 6 bandas. E aí acabou, tipo, meia-noite. Acabou meia-noite. E aí a galera esvaziou e tal, mas a praça não esvaziou muito, assim, porque terminou um outro evento e veio uma outra galera, a galera do Baixo Meia, e os músicos estavam lá ainda. E aí deu, tipo, 1h40. Os caras assim, porra, João, vamos tocar de novo, cara. Eu assim, pô, mano, 1h40 não dá não, cara. 1h40 é doideira. Não, vamos sim, vamos sim. O maluco do sax já começou a tocar. E aí, tipo, eu olhei pra janela daquele prédio e tinha uma coroa na janela dançando, cara. Tipo, ela tava dançando, amarradona, olhando pra praça, sabe? Eu falei assim, galera, porra, toca mais um aí então, mano. É muito difícil, cara. É muito, muito difícil, assim, né? Mas como que De isso é a você não essência vibrar, do que né? é... Porra, cara. Pois é. Não, mas ao mesmo Cara. tempo você não pode ficar sendo... Ao mesmo tempo rola um processo de domesticação, que na verdade tudo que a gente está falando, que o Cossino perguntou, é o antagonismo da domesticação, é o antagonismo da arruaça, só que a gente também tem que tentar olhar para se manter dentro de um padrão,
Olha que luta, né, brother? É, cara. Não, e, por exemplo, nesse último aniversário do Leão, que foi Orquestra Voadora e Charanga Talismã e Roda de Coco de São Gonçalo, Jardim do Meia, Nossa, brother. tupido de gente. Era um domingo e era pré-carnaval, não era carnaval ainda. Então, assim, o nosso evento terminou 10 horas, pontualmente, 10 horas. A gente fechou que a Voadora e a Charanga iam se juntar e fazer um cortejo para tirar a galera do jardim, sacou? Pra gente desproduzir, desmontar tudo, não sei o quê. Só que aí, cara, quando saem essas 2.000 pessoas de dentro do jardim, qual é o controle que eu tenho sobre elas, cara? Vai lá, amor. Um monte de doido que tava, pô, há 8 horas dentro de um bloco de carnaval. Os caras foram lá, a gente estava no jardim, foi todo mundo lá para Agripino Grieco, enquanto a gente estava desproduzindo o evento. E os caras ficaram tocando lá até 3, 4 horas da manhã, mano. E assim, o que eu ia fazer, cara? O que eu podia fazer? Lembro que essa eu saí assim, cara, tá rolando ainda, não vai lá, tá? E aí tinha uma galera, meu irmão, tinha perna de pau, né, Rajão? Aí tinha uma galera, meu irmão, ali, ó, ali na Manuela Barbosa. Aí tinha uma galera pro lado de cá, tinha uma galera vindo para lá, informações cruzadas. Meu irmão, mas isso é muito lindo, sabe? Porque eu tava imaginando, olha como é que o Meyer tava em festa, olha como é que o Meyer tava sendo ocupado. Porque, na verdade, galera, a gente que cresceu, que passou parte da vida no Meia, é pensar que, diferente disso, o Meyer era o quê? Né? O Meyer é o quê? Porque, assim, a gente está falando da Agripino e do Jardim. do Jardim, mas, cara, olha como um bairro de 60 mil pessoas, tão edificado, não tem lugar para a gente ocupar. É muito interessante, não tem lugar para a gente ocupar. A gente vai ocupar a Mambaí, né? Já é um outro bairro, né? Não é nem que não se ocupe, mas já é um outro bairro, atinge um outro público. Sim. Vai ocupar o Mackenzie, a gente teve esse debate na época de fazer a feira orgânica, e aí a galera, pô, muito melhor seria fazer na rua. Mas é impressionante a gente perceber e dizer que a gente vai entregar uma feira, só tem 2 lugares para a gente fazer uma feira no bairro. Tira assim, né? Tirando que você não pare o trânsito, só tem 2 lugares. Então, ou a gente vai tentar ocupar a rua parando o trânsito, ou não vai ter isso, né? Sim. E aí a gente não vai tentar entender. Até na época que você estava falando, Rajão, com a galera, de fazer, de ter a feira com aquele simbolismo, né? Com a galera lá da Tijuca, esqueci o nome da... Feira Independente de qualquer coisa. Da Feira Independente, que também tinha aquela galera com a ideia do pastel, com aquela ideia da feira, que é uma ideia também rica da cidade, mas a gente deixou que o bairro crescesse de forma desordenada, e é isso, a gente não tem mais espaço para ocupar. E aí, essa arruaça foi linda. Ai, cursinho, não era lindo? Irmão, não, porque é muito, para quem não mora no Meia, galera, ou para quem gosta desse movimento de viver a Lapa ou de fazer esse intercâmbio cultural para ir para a Zona Sul, eu que já morei e que vibro, né, irmão? Porra, no bloco, tu via perna de pau no Meia, é muito raro, brother. E tu via uma perna de pau sentido Dias, outra sentido mini ramp ali da Silva Rabelo, cada uma para um lado, assim, não, mas para onde está? Para onde está o bloco? Isso é, cara, né? Incrível, né, cara? Ver isso acontecendo no Meia, né? No Meia, pô, isso é incrível. Não, um orgulhão, um orgulho, cara. E a gente fez, olha que doideira, a gente fez o nosso primeiro ano na Agripino, só que foi assim, foi muito grande para Agripino, não deu conta. Aí no ano seguinte a gente falou, pô, vamos para o Jardim, que é muito maior. No ano seguinte caiu um temporal bizarro. A previsão era certa de que é um temporal. Aí a gente foi para o ginásio ali na rua, aquela subindo a Mengarda primeira, assim, a primeira logo, uma pequenininha assim, bem Honório. Rua do sindicato, né? Rua do sindicato dos trabalhadores. A gente foi para o ginásio do sindicato dos trabalhadores do comércio. É isso aí. E a gente fez lá. Nosso segundo ano foi lá, com a voadora lá dentro. Espaço maneiro, né? Assim, quebrou totalmente. Pra gente foi ótimo. Porque a gente conseguiu fazer o evento, foi grande.
mas foi no espaço fechado. E aí no ano seguinte foi no Jardim. A gente ocupou três espaços, né, com a voadora nos nossos aniversários. Foi bem maneiro. Cara, o Radião, antes de abrir a pergunta para o Cursino, quem é o público que você acha que está nesses lugares? Cursino, desculpa te interromper antes dessa tua pergunta. Eu queria fazer esse estudo. Quem é que você acha? É uma juventude do Meyer? É uma galera mais velha do Meyer? É uma galera que busca essa cultura fora do bairro? Quem é que está indo ali, cara? Quem é um recorte geográfico do bairro? Tem gente de outros bairros? Tem. Eu acho que é porque, assim, como o Leão faz vários tipos de eventos diferentes, né? Tipo assim, o Malo do Ney Lopes vai ser um público diferente de um festival de fanfarra, né? Tipo, que vai ser diferente de uma exibição de um filme. Mas, assim, com certeza, muita gente que mora no bairro, muito jovem, assim, jovem universitário, sem grana também para pagar para ir no lugar e ter uma parada perto de casa de graça. Muita gente que, tipo assim, que vai porque é maneiro, mas também porque, cara, é o melhor, assim, é o mais possível aqui pra gente. Agora, uma galera da Baixada que vem pro Leão, que vem cumprimentar e fala, pô, mano, vem de Nilópolis, pô, me amarro, não sei o quê. Pô, mano, vem de Caxias, pá. Galera da Zona Sul, sacou? Que chega de bonde, de Uber. É variado, assim. Maneiro. É variado. Mas sim, assim, muita gente curiosa de conhecer outros espaços da cidade, né? Assim, tipo, Leão virou um palco, né? Num determinado momento, assim, a gente fez muito show seguido, né? De Digital Dubs, aí Tereza Cristina e Carlos Malta. Aí a gente fez o Hamilton de Holanda no Imperator. Teve uma sequência assim que eu acho que cristalizou a gente como uma opção de música ao vivo, sacou? Na cidade e de graça, né? E para muita gente num bairro novo. Muita gente conheceu o Meyer a partir do Leão, assim, sabe? Olha que De legal, relatos cara. que chegaram para mim, assim, tipo, porra, esse filho da puta aqui, ó, nunca veio no Meyer, ó, tá vendo aqui, ó, não foi por minha culpa não, é por causa do show aqui, né? Sabe? Eu ouvi muito essas coisas, assim. E papel que o Imperator já fez, né? Cara, eu estudei na Cândido Bem, Mendes, pô. Centro, e meus camaradas da Cândido Mendes não conheciam o Meyer. Pois é. E olha Eles isso, falavam... Cândido Mendes Centro. os Nem é playboy tipo da... PUC, né? não, os playboy da Zona Sul da Cândido falaram, cara, não... Cara, os moleques da época da faculdade, não vinham nunca pra Zona Norte, assim. Né? Não tinham ido. Normal. Fala aí, Cursa, te interrompi, cara, foi mal. Cara, achei sensacional o que você falou aí com tudo, mas a história que você contou de como você conheceu o Simas e tal, porque me lembrou exatamente o evento que você promoveu sobre o Candeia, que ele deu aquela aula, né? Foi Candeia em vinil, se eu não me engano, o título. Bem, exatamente. E em 2014, e eu já Tu estava aqui tava no lá, Canadá, cara? já estava aqui no Canadá, ele divulgou nas redes dele, e foi assim que eu conheci o Leão, cara, através do Simas, Que né? irado. E aí você contando essa história lá do PH e tal. E nesse evento você fala assim, agora o Simas vai começar a aula e tal, meu quase professor. Hoje eu entendi por quê. Muito maneiro. Por isso. Cara, sensacional. Aí eu estava pensando o seguinte, porque nesse mesmo evento do Candeia, a primeira música foi Saudação a Toco Preto, e rolou antes de você começar a filmar, pelo que eu entendi, assim, pelo que o Simões falou e tal. E aí ele fala assim, em determinado momento ele fala assim, esse movimento que o Candeia fez com Raiz, depois o Axé, de ir para a Raiz, né? Ele lembra muito o movimento que o Fela Kuti estava fazendo do outro lado do Atlântico, Sim. né, musicalmente falando. E Saudação ao Toco Preto tem uma parada meio afrobeat, né, cara? E tem metais nela. Cara. Tem metais nela. E aí, cara, eu queria te perguntar o seguinte, porque recentemente você fez a live do Sean Kuti, e em 2016 você foi um dos diretores do Black Woman, que você até perguntou para ele na live, né? E aí, cara, lá tava a filha
Candeia participou do vídeo. O vídeo é sensacional. Depois eu queria que você contasse um pouco da história de como foi filmar ali. Você foi lá, pelo que eu entendi, você foi lá naquele antigo hotel ali na Floresta da Tijuca, não é? Em São Conrado. São Conrado. É o Gávea Tourist Hotel. Está abandonado desde os anos 60. Cara, aquilo foi sensacional. E aí eu queria entender como é que isso se junta, sabe? A fala do Simas, você em 2016 dirigindo o vídeo do filho do Fela Kuti, e se você chegou a alguma conclusão, se eles se comunicaram, Candeia e Fela Kuti em algum momento se comunicaram depois daquela provocação que o Simas fez naquela aula. Querido, eu vou pedir um minutinho para vocês, porque assim, essa resposta ela é muito grande, eu vou ter muito prazer em falar, mas eu preciso de um minutinho. Rapidinho. Vai lá. Rapidinho. Vai lá. Depois edita também, né? A gente vai edita. direto. Cara, saudação Toco Preto que você está falando. Cara, rapidinho. Vai seguindo, vai lá. Eu vou falando uma parada aqui. Hã? Fala aí. Eu vou falando uma parada que ele me fez lembrar também, que, cara, aqui é tudo muito organizado, né, no Canadá, né? Então, assim, tem muitos lugares, a cidade é muito mais democrática, naturalmente, do que uma cidade como o Rio, né? As cidades no Canadá. E, por exemplo, morei em Toronto e tem muitos espaços para eventos e tal. E aí, cara, uma vez eu estava em Montreal, estava tomando um café. Montreal fica 5 horas de carro de Toronto, né? E eu estava tomando um café e, de repente, eu olhei para a rua, assim, tinha uma menina sentada com um grupo de amigos. Tá ouvindo? Tinha uma menina sentada com um grupo de amigos e sentada no meio-fio da rua onde era esse café, né? E aí eu fiquei observando aquela parada e achei, caraca, mas tem muito tempo que eu não vejo essa situação acontecendo. Aí me liguei que em Toronto eu nunca tinha visto, eu não me lembrava de ter visto uma situação dessa, né? Que alguém senta no meio-fio, né? Isso é uma coisa que é muito comum no Rio de Janeiro. Aí eu estava aqui, conforme o Rajão falava, né? Dos eventos, da dificuldade que é de organizar o evento e manter ali a organização do evento e tal. Aí eu fiquei lembrando disso, porque aqui é tudo muito organizado, você não vê uma coisa assim mais espontânea, assim, sabe qual é? Você tem que ir para tem que ter um evento organizado numa praça, que são várias, ou então num parque, que são vários, dependendo da cidade, mas você não vê essa coisa mais espontânea, assim, que é um pouco transgressora mesmo do carioca, né? Falando mais do Rio de Janeiro. E isso eu achei muito interessante, conforme o Rajão falava, sabe qual é? Essa espontaneidade, né? Que eu fui ver um pouco em Montreal, de uma menina sentada no meio-fio, e que eu não lembrava de ter visto isso em nenhum momento em Toronto, entendeu? Eu lembrei dessa parada conforme ele falava. Não, e é possível dizer, né, cara? É possível dizer que o processo criativo ele não comporte amarras. O processo criativo ele incitamente precisa ser rompedor de lacres, né? Ele precisa ser como o Simas propõe, que ele precise viver um projeto de arruaça. E aí, na verdade, a gente traz para a gente a arruaça, a vadiagem, dentro de um projeto que era negativo, a gente precisa trazer para a gente para poder encampá-lo e ressignificá-lo, na verdade, ressignificar o que era opressor para a gente poder... E aí o que o Rajão estava falando da Clementina, tanto não falando da Clementina ou do Zeca, você vê a galera que vem, de onde vem um samba muito mais original e de raiz, onde naturalmente você reproduzia, né? A galera narrando, olha só, é isso mesmo, reafirmando você fazer a vadiagem para você poder, de fato, até desafiar o sistema dentro do que você podia, né? E aí o projeto de organização cultural ele é muito difícil, não é? E aí é complicado também a gente aqui
fazer uma ode à desorganização. E eu acho que não é dentro desse lugar, né? Mas é uma ode à liberdade de pensar, né? De você ter uma plataforma livre de pensar. E a Arruaça, ela pode ser isso, né? Agora, como organizar isso dentro de um projeto pasteurizado de cidade? E a Zona Norte, ao passo que ela não é organizada como uma ocupação de cidade, tentaram organizar a gente para dizer o que a gente deve consumir. E dilaceraram, né? Dentro da, pelo menos assim, né, a perspectiva aqui desse segmento da Zona Norte, né, do Meia, Grande Meia, dilaceraram a perspectiva, a perspectiva de uma cultura a ser consumida da Zona Norte de forma não muito popularesca, porque a gente vê, antes da retomada do Imperator, o cinema era no shopping, né? E o cinema do shopping você sabe como é. Você não vai esperar um cinema, você não vai esperar um filme, você não vai esperar. Cara, você não vai esperar Olha, eu vou te dizer. Cara, você não vai esperar nem o de Allen no shopping. Tô nem falando, você não vai esperar em Pedro Almodóvar no shopping. Tô falando de uma galera. Tô falando de cinema coreano, não, sabe? Cinema iraniano, não. Tô falando de cinema que já é mais deglutido pelo Ocidente. Você não vai esperar Tarantino, né? Sei que fez Django Livre, que fez Kill Bill. Não vai esperar, cara. Que fez um agora com Brad Pitt, né? Que o Brad Pitt briga com qual é o nome dele? Com o Bruce Lee, né? Esqueci o nome do outro. Que era Parada de Hollywood. Enfim, pô, não vai ter nesse cinema. Irmão, e não vai ter. Deixa eu te perguntar uma parada. Aproveitar que o Rajão ainda não voltou. Conta um pouco para mim como é que foi o seu primeiro contato, como é que você conheceu o Rajão e o Leão? Você primeiro conheceu o Leão, Etíope do Meyer, depois o Rajão, ou você conhecia já o Rajão? Como é que foi? Eu não lembro. Mas para finalizar essa ideia, eu vou trazer o Rajão para isso, porque é uma dificuldade muito grande da gente entender um bairro que mandam a gente ter o que consumir, né? E se a gente aqui da Zona Norte não buscasse consumir outras coisas, a gente não faria esses intercâmbios, porque a dificuldade de colegas da Zona Sul virem ao Meia para consumir o que teria de novo faz com que a gente que teve que sair para outros lugares, fez com que a gente fosse para o Tem Tudo de Madureira, não necessariamente para o Tem Tudo, mas ali para o... Cara, eu vi Carol Conká recentemente, né, em tese, mas para o Viaduto de Madureira, para o hip hop, para o Disco Voador de Marechal Hermes, para esses processos, né, para a Feira das Iabás em Madureira, que a rigor, para os movimentos que a gente fazia, eles estão íncitos na nossa necessidade de buscar cultura. E, cara, eu não lembro, né? Eu acho que a gente aqui no Meia, o Rajão é mais novo do que eu, né? Ele estava falando que 2001 estava... Galera, a gente está falando aqui porque o Rajão deu uma saidinha para ver a Morena, e aí a gente está trocando uma ideia aqui enquanto ele volta para falar do clipe do Xancute e também dessa ideia da fala do Candeia junto com o Simas. Mas, e aí, falando, né, desse movimento, o Coutinho tá falando de quando ele conhece o Projeto do Leão, eu também conheço o Projeto do Leão, cara. Também por aí, quando o Leão vai para jogo, né? A gente começa com o projeto da campanha filantrópica, e a galera do Meia, Gustavinho, Adonai, um beijo para eles aí também, que estiverem vendo a gente. A gente começa, Gustavinho já conhecia o Rajão, a galera também do Projeto Sou Meia. E aí eu conheço o projeto primeiro, eu acho. E aí acho que falo com o Rajão para falar também do projeto da campanha filantrópica. Cara, mas aí é que está a pegada revolucionária, né, do Leão, né, que eu achei surpreendente. Eu não tinha parado para pensar nessa parada que o Rajão comentou de uma galera da Zona Sul, de vários lugares do Rio de Janeiro, né,
irem para os eventos do Leão, primeiro porque tinha uma qualidade de organização, né? Tinha um curador musical, né? Exatamente. E mais do que isso, da qualidade do evento, né, no sentido cultural, tinha uma pedagogia ali, né, uma coisa que você não vê em qualquer lugar, né? Você normalmente quando você vai num evento musical, você não tem uma aula, né, contando a trajetória do artista, falando sobre a obra do artista, o contexto histórico que o artista estava vivendo no momento da criação daquela obra, e é o que muitas vezes o Leão promoveu, né, trazendo o Simas e outros professores. Não foi só o Simas, né, como o Rajão comentou. Isso é revolucionário, né, cara? Essa é a grande contribuição, né, que o Leão traz, né, cara? Cara, e mesmo nesse processo de curadoria, ele é muito importante, porque mesmo em época de YouTube, né, onde a gente tem muita informação na internet, se a gente não sabe como procurar, como fazer essa dinâmica, não adianta, porque como a gente estava conversando, se a gente não sabe a matriz da música, a gente se perde no conceito musical e a gente não consegue extrair. É o que você falou assim, caramba, tinha naipes de metais no som de candeia. Pô, se tinha naipes, caramba, tinha ali... Pode ser que ali tivesse uma comunicação com o som do Fela, que já colocava metal, né? E aí uma vez eu vi o documentário do Miles, eu falei assim uma vez, e aí a partir dessa ferramenta, né, desse instrumental básico assim de formação musical, quando eu vi o Miles assim, o Miles tocando com a galera do rock, né, na década de 70, falei assim, caramba, será que esse processo foi na década de 70 que começou a ter essa inserção do metal na música, né? Como é que isso se deu? E aí você vai trabalhando, caramba, se não fosse isso, ou sendo a partir disso, fica mais fácil essa relação, né? E aí isso é, pô, de extrema importância, né? Aproveitando aí, galera, pô, a gente está aí com a volta do nosso querido Pedro Rajão. Irmão, tivemos conversas interessantíssimas, mas a gente quer ouvir agora a sua fala, irmão. Manda aí que a gente está curiosíssimo, cara. Fala aí, Rajão. Desculpa a demora, cara. Geralmente a Moreninha, ela dorme no máximo 10 horas. Mas hoje, tipo, aí, 15 para meia-noite até agora, mano. Hoje ela tava mais acordada, desculpa. Você também tá por aqui. Cara, então, Simas, Fela Kuti e Saudação ao Toco Preto. Essa faixa é do disco Raiz, né, de 1971, que é o mesmo ano do primeiro disco do Fela, com uma roupagem do que a gente já entende como Afrobeat, né? Assim, o primeiro disco mesmo dele é de 69, que é ainda Kula Lobitos, a banda. Ele ainda era Fela Ransom Kuti, né? Foi antes dele se rebatizar para Fela Anikulapo Kuti. Já outro período da vida dele. A Saudação Toco Preto é um ponto de Exu, né? Que o Candeia gravou e que tem uns elementos de uma metalheira, assim, uns sopros muito parecidos com o que o Fela fazia. E um tecladinho também, assim, que não tem mais nenhum outro disco do Candeia. E aquilo... Cara, quem me contou dessa música foi um camarada meu, um capoeirista, Guilherme Guimarães. Logo quando eu estava começando a fazer o meu documentário, em 2010. E aí, tipo, na verdade, nessa aula que o Simas fala dessa música, é porque é um papo que eu já estava tendo com ele há um tempo. Tipo, eu pedi para ele, como sacerdote de Fá que ele é,
para ele investigar para mim, assim, dentro da Umbanda, quem foi Toco Preto. Eu queria investigar melhor a entidade, e eu não consegui informação quase nenhuma, cara. Nem com ele, nem com vários, enfim. Uma doideira. Assim, e em 2013, em novembro de 2013, quase um ano antes desse evento do Candeia, você sabe que eu estou fazendo um documentário sobre Fela? Tá ligado que eu tô... Não. Tem 10 anos Não que eu tô fazendo... sabia. Tem 10 anos que eu tô fazendo um documentário sobre o Fela, cara. Foi aí que eu fui parar Porra. fazendo um clipe do Sean Kuti, né? Do filme mais novo Olha, dele. irado. Eu comecei a fazer em 2010, fez agora, em outubro de 2010, a primeira entrevista com o Sean que eu tinha feito. Foi no Back to Black da Leopoldina, Irado. ainda em 2010, foi a primeira entrevista. E aí, em 2012, eu fui para a Nigéria filmar. A gente fez uma campanha de crowdfunding. E em 2012 eu fui para lá. E em 2015 a gente gravou o clipe do Xeon. Mas enfim, em 2013 o Tony Allen estava no Rio. Tony Allen, para quem não conhece, um dos maiores bateristas, enfim, que eu já conheci, assim, foi o cara que fundou junto com o Fela o que a gente conhece hoje como Afrobeat, né? Ele estava desde a primeira formação da banda do Fela e saiu em 78. Mas continuou com uma produção musical incrível, assim, com os projetos com vários músicos diferentes, assim, desde aquele cara do Blur até o Flea, o baixista do Red Hot Chili Peppers, enfim. O Tony Allen estava aí na cidade, ele estava tocando também para o Back to Black. O Letieres Leite, que é o maestro da Orquestra Rumpilés, da Bahia, que para quem não conhece, procure imediatamente também, um projeto maravilhoso, né? Que funde candomblé com jazz, com, sei lá, Mozart, um negócio muito incrível. Eu chamei o Letieres para fazer o arranjo da Saudação ao Toco Preto numa pegada Rumpilés, uma pegada afrobeat brasileiro, assim, com o Tony Allen na bateria. E a gente ia fazer isso no Granes Quilombo, que foi a escola de samba fundada pelo Candeia, em 75, em Acari, e que também tem uma história muito maravilhosa. Granes Quilombo tem na pele o brasão da escola, tá ligado? O Candeia, ele é um dissidente da Portela, né? Em 75 ele funda o Granes Quilombo, que quer dizer Grêmio Recreativo Arte Negra Escola de Samba, como uma escola rebelde, no sentido de criticar o carnaval e o samba tal qual ele estava na época, comercializado, já entregando seus samba-enredos para patrocinadores e sexualizando muito mais as dançarinas do que dando valor à ala das baianas, que era a ala mais tradicional das escolas, enfim. O Candê funda essa escola de samba como uma grande... um grande manifesto assim, de reivindicar o samba como uma arte negra. E aí, eu falei, cara, o Grande Quilombo exerce o mesmo papel que a Kalakuta do Fela na Nigéria, sabe? Assim, a Kalakuta, para quem não conhece, o Fela Kuti, tem que introduzir muita coisa. Para quem não tá ligado, eu tô falando aqui um monte de coisa, um monte de referência. Assim, Fela Kuti, músico nigeriano, né, grande ativista dos direitos humanos, nasceu em 38, morreu em 97, de AIDS, e foi um dos caras mais combativos, um dos artistas que eu conheço que mais exerceu seu papel de artista como um agente político que eu já tenho estudado. Assim, ele fundou uma república, né, que era uma comuna, que ele chamava de República Popular da Calacuta, que era um estado independente da Nigéria, que ele cercou com cerca elétrica, enfim. E ele era o líder político, espiritual, tribal ali do bagulho, e mantinha a galera, 300 pessoas com o dinheiro da música dele, sacou? E ele fazia músicas incessantemente, todas de teor, de embate com a ditadura militar nigeriana, com a noção do neocolonialismo, né, que estava rolando já nos anos 60 e 70.
fazendo reverência aos grandes teóricos panafricanistas, falando mal do neoliberalismo, falando mal de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, com eles na capa dos discos. Assim, era um cara que não tinha essa de fazer uma letra com uma metáfora bonita para driblar a censura. Ele era papo reto, proibidão, sacou? O cara, enfim, para mim, um dos precursores da atitude hip-hop, tanto no canto falado quanto na atitude. O primeiro artista negro tá sem camisa num palco, sacou? E fazendo discursos de 1 hora contra um presidente durante uma ditadura militar. Enfim, é essa figura. O Fela Kuti é mais ou menos esse cara. E aí, o baterista do Fela estava na cidade, lembrando que o Fela era Yorubá, né, que é o grupo étnico que não está só na Nigéria, tem vários outros países da África, mas é o grupo étnico fundamentalmente responsável pelo que a gente tem hoje no Brasil como o candomblé. Né? Tem muitos orixás, né, que eles cultuavam, que estão aqui também, Exatamente. Né? A cosmologia dos orixás ela é principalmente por essa influência nagô e urubana, e o Fela sentia vela para Xangô, para Ogum e para o Malcom X no palco, tá ligado? Então, assim, a saudação ao Toco Preto, que é um ponto de Exu, né, tem essa conexão espiritual com a coisa, né, assim, bem, né, não é uma grande alegoria que está sendo montada. E a música soa muito como um afrobeat, assim, e é do Candeia, que é um cara do Partido Alto, um sambista de Partido Alto que era contra a black music, que era contra a onda da black music, porque era música imperialista, cara. Então, assim, é muito louco, né? Assim, é como que as coisas se fundem. E tu tinha falado sobre a lei da vadiagem e a polícia, né, como forma de manter o negro num lugar subalterno e de tolir as manifestações. Cara, o Candeia era policial, né? O Candeia, ele era... Olha, pode crer, eu não sabia. Ele era detetive civil. E o Candeia dava dura em sambista. Então, assim, mano, é difícil, assim, da gente filtrar as coisas, cara. É muito louco. Mas, enfim, a ideia... Ô Rajão, é nessa pegada para a gente entender melhor, você acha que o Brasil descobre o Fela quando? Acho que ainda tá descobrindo, cara. Porque a gente descobre o primeiro livro do Fanon que a gente descobre não é o Peles, Máscaras Brancas, Peles Pretas. Aí tem uma redescoberta, né, da escrita africana que chega para a gente, né, que apesar dele ele escreve a partir da Argélia, né, ele era moçambicano, né, mas tu acha que o Brasil não descobriu ainda o Fela? Não tem esse movimento ainda? Não, tem um movimento forte do Fela Day, né, que é o aniversário dele, dia 15 de outubro, mesmo dia do mestre e mesmo dia da fundação dos Panteras Negras. Em várias cidades do Brasil tem o Fela Day, que rola não só show, mas rola palestras, a galera, enfim, fazem eventos discutindo, né, a temática negra, assim, tendo Fela ali como uma figura central, mas eu ainda acho que é difícil de falar assim, que o Brasil descobriu o Fela, assim. Acho que ainda não, cara. Ainda tá... Eu conheci o Fela em 2011, né? Que eu nunca tinha ouvido falar, cara, em Fela Kuti. 2011, quando o Criolo lança primeiro disco dele. Bogotá. Ele manda em Mariô, ele manda Fela Kuti escutar, Mulato, Astática, Fela Kuti escutar. E aí foi quando eu ouvi, eu falei, pô, vou procurar essa parada aí. Caraca, que legal, cara. Eu só tenho um LP, mas já ouvi as paradas. Irado. ITT, porra, esse é foda. E aí, acho que essa era uma que eu conheci. Então, assim, acho que tem muita coisa para
para apresentar para o brasileiro ainda, de Fela Kuti. E, cara, sensacional essa... Eu não sabia desse teu projeto do documentário. Isso aí... Eu pensei que tu soubesse, tu tá falando de Fela Kuti, eu pensei que tu tava ligado. Não. E o Eu lance da entrevistei o Xiombo por gravação, causa cara? disso. E o lance da gravação do clipe que você ia falar? Então, cara, olha a doideira. Aí eu chamei eles para fazer uma gig gravando essa Saudação Toco Preto com arranjo de Afrobeat, com o Tony Allen na bateria. No baixo, o Rubão Sabino, que foi o baixista do Gil na Nigéria, quando o Gil foi para a Nigéria, conheceu o Fela. Na percussão, Robertinho Silva, que é um baterista percussionista também, monstrão. Tô com o Milton, tô com o Ron Carter, enfim. Os metais da Biomi, o André Sampaio na guitarra, que era guitarrista do Ponto de Equilíbrio. O Thiago França, do Metá Metá, no sax. Timaço, sim, uma gig. Só que a gente ia fazer isso lá no Grande Quilombo, lá em Acari, né? No Quilombo do Candeia, porra. E aí, cara, caiu aquelas tempestades de Rio de Janeiro, dia 17 de novembro de 2013, nunca esqueci, que acabou com a cidade, assim. Eu tava lá em Acari, lá no Quilombo, a galera chegando, porque ia ser com o público aberto, sacou? Ia ser uma gravação ao vivo com galera mesmo. E o Quilombo inundando, eu com o rodo, tirando água, e a galera me ligando, porra, Rajão, com 2 vans cheias de músico, porra, Tony Allen, Letieres, Albertinho. Cara, o que a gente faz aqui? O acesso ao Rebouças está fechado, mano. A gente não tem como chegar em Acari, sabe? Aquelas chuvas que é para a cidade mesmo. E eu lá em Acari, evento lotado, e a galera ligando, eu, caralho, o que eu faço, mano? O que eu faço? Tipo, eu falei, porra, tive que pedir desculpa no microfone, falar que os músicos não iam mais chegar. E a gente começou a correr atrás de um estúdio para pelo menos não perder o encontro dos músicos, entendeu? Pelo menos não perder essa... Todo mundo ia no dia seguinte embora, para Bahia, para França, para São Paulo. E a gente gravou, cara, um encontro deles lá num estúdio em Santa Teresa, com a versão do Letieres com o Tony Allen na bateria. Uma quebradeira, assim, ficou lindão. Mas foi muito no improviso, né? Foi uma mixagem ao vivo, assim, perdeu muita qualidade da coisa, mas a gente filmou 5 câmeras, foi uma loucura. Agora, sobre o X da questão, né? Teve influência direta ou não o Candeia do Fela Kuti? Cara, eu fui descobrir a ficha técnica do Raiz na internet, no site gringo, e eu descobri que 3 faixas do disco foram gravadas com José Bertrame, do Azimuth. Azimuth, um grupo de jazz brasileiro das antigas. E aí, quando eu descobri... Só que na ficha técnica era tipo assim, Osvaldo, ou então Eduardo S. Tipo, você não, sabe, não tinha o sobrenome do cara. E na faixa 6, que é a Saudação Toco Preto, tava lá José Eduardo, J. Eduardo, uma coisa assim. E aí, enfim, eu fui correndo atrás, cara. Essa pesquisa de Indiana Jones, né? Assim, para você chegar nas informações, mano. No Facebook, eu enchendo o saco, pedindo contato. Que eles relançaram esse em CD, né? Esse disco. E lá tinha a ficha técnica bonitinha, completa. Aí eu fui falar com o cara, acho que é o Rômulo Frois, que foi o responsável pelo lançamento. Ele falou, pô, cara, esse José Eduardo é o Bertrame. Eu falei, porra, o Bertrame do Azimuth, ele é. Aí eu, na hora, assim, fui jogar no Google, o cara tinha morrido há 7 dias atrás, antes. Caralho! Aí eu fiquei, porra, não acredito, mano, não acredito. Tipo assim, cheguei tão A perto. informação morreu com ele, brother. Então, aí, bons anos depois, eu falei com o Mamão, Ivan Mamão Conte, que é o batera. Tá super ativo também, batera foda. Falei no telefone com ele, falei sobre isso, e ele disse que provavelmente eles já conheciam, porque a Azimuth nessa época já estava rodando a Europa. E
E o Fela, o primeiro disco dele foi gravado, é uma gravação ao vivo com o Ginger Baker, que era o baterista do The Cream, a banda do Eric Clapton na época. Então é um disco bem rock and rollzão, assim, que com certeza na Europa estava rodando. Mas, assim, esses caras gravaram muita coisa, tocaram com muita gente, muitos discos. Eu não senti tanta firmeza na certeza de que ele conhecia Fela, com certeza. Eu não senti tanta... Eu fiquei assim, Não, eu mas ele prefiro a buscou uma dúvida. raiz ali, né? Entendi. Eu prefiro a Entendi. dúvida. Eu prefiro, Ainda não assim... fechou, né? Eu prefiro, mano, sei lá, acho que os caras... Porque é isso, né? Não é, tipo assim, quando o Graham inventou o telefone, tinha um filho da puta lá na Austrália que tava fazendo um bagulho igualzinho ao telefone. Só que o Graham patenteou primeiro. Né? Eu acho que é meio assim que as coisas acontecem, sabe? Tipo assim, eu não sei se o Espírito do Candê tempo, escutou né? Fela Kuti, cara, mas aquilo tava Ah, acontecendo no mundo ali, mano. pode crer, Entendeu? pode crer. Eu prefiro essa dúvida, assim. Mas essa é mais ou menos a história. E aí, ó, vê se vocês conseguem ouvir. Que isso, irmão? Muita influência. Isso é o som da gravação que a gente fez, pô. Tony Allen na bateria. Rajão. Esse é o arranjo que o Letieres fez pro Saudação Papo Preto. Primeira mão, hein? Primeira mão, hein? Que honra! Porra, vai de a gente tirou onda, hein, Corsino? A parada tá muito forte, cara. Tá muito forte. A viagem tá... Que isso, bro? Caraca, incrível, histórica. incrível. Porra, cara, agora bom. eu quero muito mostrar para vocês o que já tem desse material, porque eu já publiquei 4 teasers já do documentário. São 10 anos já, né, cara? Pô, vamos fazer uma específica sobre essa, porque já bateu 1 hora, senão vai ficar muito pesado pra gente Caralho, seguir. meia-noite já, pode crer. Vamos fazer mais uma, Raja? Tu topa fazer com a gente? Claro, cara. Pô, bom prazer, mano. Bom prazer. Então a gente vai marcar com você, galera. Vamos guardar, Curso, as perguntas para a próxima? Vamos, claro. Demorou. O Rajão já topou uma próxima. Demorou. Pô, irmão, a gente vai trocando ideia, a parada vai indo, né, Rajão? Pô, irmão, brigadaço aí pelo nosso bate-papo. Primeiro para te ver de novo, que eu acho que eu não te vi esse ano ainda, né? Eu tava com uma saudade de você. Pois é, cara. E, caraca, a gente vai trocando ideia, que saudade monstra, irmão. A gente se falou no telefone algumas vezes, né? Mas estava mó saudade zona. Pô, que prazer vocês se conhecerem também. E, pô, mais um projeto para a gente poder falar de música, falar do MER, falar de política, falar da Zona Norte. E mais uma para a gente engajar aí, né, galera? Irado, irmão. Pô, é um prazer enorme, cara. Falar dos projetos que me movem, né, mano? Que dá sentido pra minha vida, assim. Então, é isso. Passo 1 hora. Tudo bem que eu fiquei meia hora aí pra botar amanhã pra dormir. Mas passo 1 hora. Passa rapidinho. Não, Rajão, acho que para fechar, cara, fala um pouco aí do teu projeto das lives. E sábado agora tem a próxima, né? Sim, sim. Cara, o projeto das lives é isso, assim, o Leão não pode estar na rua, né? Assim, pode formalmente, mas eu acho melhor a gente não estar na rua por enquanto. Então, eu estou trabalhando em projetos que, enfim, que a gente consiga realizar virtualmente agora. A live do Leão é uma delas. A primeira foi com o Cheun Kuti, né, que é o filho mais novo do Fela Kuti. A segunda foi com o Letieres Leite, que é esse maestro baiano que eu estava falando agora. E a próxima vai ser com a Zezé Mota. Vai ser sabadão, 9 horas. Porra, Zezé Mota dispensa apresentação, né, cara? Assim, eu tô em êxtase, assim, sabendo que eu vou entrevistar ao vivo. E tô amarradão. É uma forma da gente gerar um conteúdo aí, cara, né? Assim, de relevante, tentar movimentar um pouco o alcance que a gente tem com o Instagram para, sei lá, para um material aí, para discutir negritude, para discutir esse momento maluco que a gente está vivendo aí do mundo. E é isso, tem uns nomes aí na lista aí. Carlos Negreiro também vou entrevistar ele em novembro. Carlos Negreiro, percussionista, que era da Orquestra Afro-Brasileira, do Abigail Moura.
Também é um cara, pô, grandioso, que eu tô amarradão. Tô tentando cavar uma data com o Marcelo D2 também para falar do disco novo dele. E o disco novo dele tem música do Simas, inclusive, cara. Tem. A gente tava trocando essa ideia. Tá incrível, cara. Pô, vai maneiro. ser bom. E como é que vai ser a periodicidade? 15? 15 dias. E a terceira que eu ainda não anunciei também é a Talíria Petroni. Uau! Que maneiro, irmão. Pô, excelente. Pois é. Se é pra novembro e dezembro, cara, tá lindo aí, cara. Sucesso. E, pô, guarda uma data aí pro Vadiagem. Olha só, hein, Cursa, como é que tá. A gente tá pesadão. Falou, Rajão. Pô, grande prazer, cara. Gratidão aí por tudo, por prazerzão te conhecer, cara. E prazer também. Obrigado aí pelo seu trabalho, cara. É um alívio para mim aqui no Canadá. Porra, que isso. Obrigado a você, cara. Pô, vou te mandar, cara, os links aí do Aniculapo, é o nome do meu filme, do documentário. Que ainda não tá pronto, mas já tem uns teasers. Dá uma olhadinha, depois você me diz o que você achou. Valeu, vou olhar, certamente. Falou. Show, irmão. Obrigado. Abraço. Irmão, beijão pra você. Obrigado. Valeu, Prazer. Beijo, galera. Valeu. Boa noite. Boa noite.